Jéssica. Juntamente com a Maria Aritza, vamos explanar sobre o período falimentar e peço primeiramente desculpa por qualquer barulho que surgir durante o percurso do vídeo e vou falar agora sobre o conceito. Portanto, a falência, o conceito dela é que ela é uma execução, né, no qual se declara a insolvência empresarial e no qual essa empresa não está passando por uma crise qualquer, mas sim por uma crise no qual tem o seu principal objetivo a liquidação das contas dos credores, que é o pagamento deles, né? A falência, ela é dividida em 3 fases. A primeira é a declaratória, a segunda é a realização do ativo e a terceira é a fase do encerramento. Na fase declaratória, ela dá início na petição inicial e ocorre até a sentença. E na realização do ativo, no qual ocorre o levantamento dos bens e o levantamento do pagamento dos credores. E no encerramento, a fase no qual ocorre a prestação de contas. Agora, de uma forma bem simples, vamos abordar o objetivo da falência. A falência tem como objetivo principal assegurar a igualdade entre seus credores, de um devedor juridicamente insolvente, permitindo que eles tenham seus credores satisfeitos, de acordo com a ordem legal. O princípio da falência, ela visa a igualdade entre os credores, a celeridade processual e a economia processual. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios, começando pelo princípio entre os credores. O que esse princípio fala? Ele diz que ele determina que os credores de um devedor devem ser tratados de forma igual, sem prejuízo e diferenças justificadas por razões objetivas. Agora vamos para o segundo princípio, o princípio da economia processual e a celeridade processual. E Aritz, mas o que é isso? Bem simples, quanto mais rápido for o processo de falência, melhor serão os resultados gratuitos. Isto é, menores serão os prejuízos para os seus credores. A legitimidade, ela se divide em 2, tanto a legitimidade passiva quanto na ativa. Quem pode requerer na ativa em seu artigo 97 da Lei 101 de 2005, traz que quem pode requerer é o próprio devedor, né, o sócio o acionista, o cônjuge sobrevivente, o herdeiro ou qualquer credor e até mesmo o administrador judicial. Diferentemente da ativa, a legitimidade passiva, o único que pode requerer é o próprio devedor, né? Ele é o único que pode pedir que seja submetido ao processo falimentar. A autofalência, ela é a insolvência do devedor. Por quê? Porque o devedor, seja ele empresário ou sociedade empresária, ele reconhece que está fora do controle dele todos os pagamentos, as obrigações dele na empresa, de arcar com as dívidas, de suprir as necessidades. Na verdade, ele está incapacitado de arcar com essas obrigações, né? Por isso que ele pode pedir essa própria autofalência. O artigo 105 da lei fala sobre a autofalência, sobre a documentação necessária para pedir essa autofalência. E quando você pede autofalência, o falido ele deve provar a legitimidade, né? E também tem que provar se ele estava nas condições de empresa, né, de empresário. Da impontualidade injustificada. É considerado insolvente o devedor empresário que não pagar sem relevante razão de direito, dívida líquida constante de título ou títulos executivos, cujo valor ultrapasse 40 salários mínimos. Porém, vale ressaltar que não se configura a insolvência. Porém, se a obrigação de inadimplência
não for legível a falência, exemplo, obrigação a título gratuito, para a dispensa que os credores fizeram para tomar parte da recuperação judicial ou da falência crédito físico. A impontualidade justificada na falência é quando o devedor ele não consegue liquidar o título na data que é prevista. Esses títulos eles têm que ter um valor superior a 40 salários mínimos. A impontualidade ela tem um prazo de 90 dias até o primeiro protesto. E também os 2 primeiros anos deverão ser suspeitos. Na falência, o credor que mora fora do Brasil, ele deverá dar um calção. E esse calção servirá para as custas do processo. E também, se ele tiver um pedido de má-fé, ele deverá indenizar também, ele custear, né, essa indenização. A execução frustrada é aquela na qual o devedor não possui bens impenhoráveis, ou se existe, os mesmos já estão agravados por outras dívidas. É incapaz de suportar a execução. Os atos de falência consistem em atos praticados pelo próprio devedor, no qual possam levar a fraude na forma da lei ou até mesmo a confusão patrimonial. E na Lei 101 de 2005, no seu artigo 94, no inciso 3º, fala que pratica qualquer dos seguintes atos, menos se fizer parte do plano de recuperação judicial. Aí lá tem vários pontinhos que fala, né? Vou ler só alguns principais e depois vou explicar. Procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento. Realiza por atos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar o pagamento ou fraudar os credores. Transfere o estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores. Acontece que tal hipótese não existe a possibilidade de depósito elisível, pois o empresário ou a sociedade empresária, ela tenta demonstrar essa inexistência de fraude. Aí o juiz competente para julgar o processo de falência da empresa ou da sociedade empresária é o juiz competente no qual a empresa tem um centro vital das suas principais atividades. Dizer assim, um exemplo, as Americanas, né? As Americanas, ela tem Fortaleza, em São Paulo, em vários estados e várias cidades. Mas o juiz competente para julgar a falência da Americanas é no local onde as Americanas têm aquele rendimento maior, um fluxo maior de venda, de capital. É aonde que vai ser competente. O juízo competente da falência, ele é indivisível. O próprio artigo da lei, o artigo 76 da lei, fala que ele é indivisível. E o juiz, ele tem que compreender as ações dos bens, né, do falido, e também ele tem que saber o interesse. O despacho na falência diante de todos os fatos que foi aqui apresentado. O despacho é um instrumento irrecorrível no ponto de vista do conteúdo material, isto é, aquele que relata o processual na falência. No entanto, cabe recurso em relação a outros aspectos, tais como quando o judicial nomeado foi impedido de atuar. E vale ressaltar que a citação do devedor deve ser feita na empresa, no local onde ele trabalha. Não pode ser citado pelo oficial de justiça em outro local público, tem que ser apenas na empresa. Falando um pouco agora sobre a decretação da falência. Segundo o artigo 77, a decretação da falência determina o vencimento antecipado do devedor e dos seus sócios, limitando solidariamente os responsáveis por um abatimento proporcional dos jurados e convite todos aos créditos em moeda estrangeira para a moeda do país. Em segundo o artigo 115, a decretação da falência sujeita a todos os credores, que somente exercer seus direitos sobre os bens do falido e dos sócios ilimitadamente responsáveis na forma da lei. O artigo, a decretação da falência
suspende o exercício de seus direitos, detenção sobre seus bens, sujeito à arrecadação, na forma da lei da falência, os quais deverão ser entregues aos administradores judicial. E o inciso 2 traz que o exercício do direito de retirada ou recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte dos sócios da sociedade do falido. Pois a venda de coisas compostas, quando ao falido vende alguma coisa que seja composta e ainda não foi entregue, como eu já disse, todas as partes integrantes aplica-se a regra geral do processo de contratos bilaterais, isto é, caberá a decisão do administrador judicial decidir. Efeitos da falência quanto à pessoa do falido. Nessa hipótese, o devedor ele fica afastado, fica impedido de prosseguir com suas atividades, né? Nesse caso aqui, o falido, né, o devedor, ele perde a sua capacidade processual até ser transitada e julgada, né, na sentença. E essas restrições do impedimento dessa afastação, ela poderá ser passada para a massa falida, que no caso será a responsabilidade do administrador judicial de tomar conta de toda o procedimento, processo daquela empresa. O falido, ele mesmo restringido de continuar com as suas obrigações na empresa, ele tem outras obrigações a ser cumprida, que dentre elas é a colaboração com o juiz e com o administrador judicial. Ele tem que confirmar que irá comparecer no processo, que vai colaborar, né, com o processo. E a falta dessa colaboração, se caso o falido, o devedor, ele se recuse a colaborar, ele vai ser penalizado, né? Ele será penalizado por esta falta de comprometimento. Fora essas obrigações do falido, ele também terá restrição. E essa restrição qual é? Ele será impedido de transitar em outras regiões ou então em fora do país, caso ele deseja fazer essa viagem por um certo período de tempo, ele deverá comunicar o juiz ou o administrador judicial. No caso, ele não comunique, gerará também mais uma punibilidade para ele, né? Ele será punido. E o direito do falido, né? Que caso o falido ele perca na falência, imediatamente ele não vai perder a propriedade. Ele vai perder os bens, a administração. Os efeitos da falência em relação aos contratos. A falência, ela promove o afastamento, né, do empresário falido. E esse afastamento faz com que ele não exerça as suas atividades empresariais e o administrador judicial passa a ter controle sobre essas atividades, né? No qual visa a preservação dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos, né? Porém, isso gera efeitos. E esses efeitos que eu vou explanar, eu vou falar sobre os contratos bilaterais e os efeitos dos contratos unilaterais. E os efeitos dos contratos bilaterais, né, eles não são resolvidos na falência, né? E sim, quem passa a resolver é o administrador judicial, no qual ele se compromete a evitar ou reduzir o passivo da massa falida. E o administrador judicial também, se for possível, ele pode fazer a manutenção e a preservação de seus ativos, né? Só que ele só pode fazer isso mediante a autorização do Comitê de Credores.
Aí a regra geral é essa, né, sobre os contratos bilaterais, que a pessoa do falido, né, os contratos bilaterais da pessoa do falido, ele não vai ser extingue durante a recuperação da falência. Porém, o administrador judicial, ele pode tentar resolver e dar continuidade com esses contratos, né? Os efeitos quanto aos contratos unilaterais. Os efeitos dos contratos unilaterais, elas geram efeitos nas obrigações somente para uma das partes. E ela deve ser analisada de duas formas, tanto na forma favorável quanto na forma desfavorável para o falido. E no contrato unilateral, se o falido ele é depositante de um contrato de depósito sem remuneração, cabe ao administrador judicial decidir se ele pode continuar ou não com esse contrato. No contrato de trabalho não há na legislação, mas poderá encerrar habilitando o crédito ou continuar durante a falência. Vamos agora para o contrato de compra e venda. Bom, o contrato de compras e venda por mercadorias em trânsitos deve, segundo o artigo 119, o inciso 1, o vendedor não pode obter a entrega das coisas expedidas ao devedor. E ainda em trânsito, se o comprador, antes do requerimento da falência, tiver recebido sem fraude à vista e conhecida do transporte, entregue pelo vendedor. Pois a venda de coisas compostas, quando ao falido vende alguma coisa que seja composta e ainda não foi entregue, como eu já disse, todas as partes integrantes aplica-se a regra geral do processo de contratos bilaterais, isto é, caberá a decisão do administrador judicial decidir. E já a compra com reserva do domínio, decidido não continuar com o contrato bilateral, caberá a decisão administrativa judicial. Caso se decida pelo não cumprimento do contrato, caberá a restituição das prestações já pagas do crédito e que está incluindo a classe dos credores. Efeitos da falência quanto aos bens do falido. Aqui se caracteriza assim, de modo que os bens do falido, eles vão ser reunidos, né? E vai entrar no processo falimentar, todos eles, os bens novos e os bens que vão ser adquiridos durante todo o processo. Porém, existem exceções, e essas exceções são que, se o falido ele possui bens impenhoráveis ou patrimônios de afetação, esses bens eles não podem ser incluídos durante o processo falimentar. E o patrimônio de afetação ele não pode ser incluído, né, nesse processo falimentar, porque ele é diferente do patrimônio geral, né, que é incluído. Porém, esse patrimônio de afetação, ele só gera efeitos para o próprio sujeito, no qual ele terá obrigações e finalidades específicas. Da falência. Bom, os bens da falência vai dizer que os bens do devedor devem ser reunidos e se submeter ao processo de falência. Todos os bens atuais do devedor e os que venham a ser adquiridos no curso da falência ficam submetidos também ao procedimento de falência. Pois o efeito ele vai se submeter a todos os bens do falido no processo falimentar. Também se admitirá exceções, isto é, não se submeter ao processo aos bens absolutamente empenhorados, nem os patrimônios de habilitação. Da ineficácia dos atos praticados, trata-se de que alguns atos têm uma contratação de dispensa, mero paramento dos prejudicados de tratamento de igualitário entre os credores. Por isso, não devem ser admitidos, não produzindo efeitos perante a massa falida. Os eventuais bens ou valores que saíram devem retornar para a massa falida, dessa forma restaurando a condição que os credores possuíam antes desse ato. A ineficácia subjetiva, a ação de revogação prevê a sensibilidade de declarações de ineficácia dos atos
fraudulentos praticados pelo falido anteriormente à falência. Apesar de se falar em revogação, deve-se entender essa revogação como um caso de ineficácia. O ajuizado de ação é essencial, não sendo possível a revogação de ofício dos atos praticados. Ressaltar que a ação de revogação pode ser promovida quando, primeiro, contra todos os que configuraram o ato por efeito deles forem pagos, segundo, contra os herdeiros adquirentes e terceiro, contra os herdeiros. E tem que ser no prazo de decadência de até 3 anos do processamento da falência. Ajuizando a ação dentro do prazo, ela ocorrerá para o procedimento comum, com a citação dos legitimados passivos para apresentar sua defesa no prazo de 15 dias, seguindo-se da réplica da produção e de provas. E se for o caso, não se possibilitando de conciliação, o juiz declara a ineficácia do ato, determinando as partes com restituição em espécie do que saiu da parte do membro devedor. Pois da ineficácia objetiva, certos atos processuais pelo falido serão considerados objetivamente ineficazes, isto é, devem ser declarados ineficazes independente da intenção das partes da prova de má-fé. Atos dentro do prazo legal, o período de investigação terá início num termo legal e se encerrará com a declaração da falência. Pedidos de restituição e embargos de terceiro. Nesse tópico, lembro claramente, como foi dito em sala de aula, que há a lacração do estabelecimento, né? No qual todos os bens que estão dentro daquele estabelecimento, independente de quem seja o dono ou não, eles serão submetidos a um aprisionamento, no qual todos esses bens ele passará a fazer parte, né, do processo falimentar, mesmo que haja bens de terceiro. E quando isso ocorrer, o terceiro ele tem que tomar uma iniciativa de providenciar para pegar aquele bem que é dele, né? E esse aprisionamento dos bens pode atingir qualquer coisa. Pode ser tanto a parte imóvel quanto imóveis, bens fugíveis, bens não fugíveis, dinheiro. Tudo que tiver lá pode ser aprisionado. A legislação, ela dá um resguardo, né, para que esses bens de terceiro possam ser assegurados, né? E quem pode tomar a iniciativa de reivindicar, de ir atrás do bem que foi aprisionado é o próprio terceiro. E no Brasil, esse pedido de restituição dessa coisa que foi aprisionada, do bem, né? Esse bem que foi aprisionado, ele não tem um prazo específico para você reivindicar a posse daquela sua coisa que foi tomada. Aqui no Brasil, você pode reivindicar até o último dia do processo. Caso o processo se conclua, aí não pode fazer aquela reivindicação. Você já perdeu todo o prazo, né? Porque o processo ele já correu, já tramitou, já concluiu. No embargo de terceiro, os embargos deverão ser ajuizados contra a massa falida e deve ser também no juiz competente da falência, né? E admite, na verdade, uma legitimidade ativa no qual os prejudicados poderão reivindicar. Haverá um recurso, né? Desse recurso caberá apelação e podendo então os prejudicados reivindicar, né, a realização do ativo.
Nesse caso, o artigo 140 da Lei 101 de 2005 retrata bem sobre essa realização. No caso, ele traz sobre a alienação, né, que ela segue uma ordem de preferência, dando a preferência primeiro àquelas vendas do bloco, né, aquela venda completa, no qual não for conseguir ter aquela venda do bloco completo, ele vai dando por partes, né, até chegar até o último bem a ser vendido, né? Mas primeiramente eles dão a preferência para a venda integral daquele bem. E na realização desses ativos, né, ele tem uma forma específica de vendas, como eu falei no artigo 140, tem a preferência de venda primeiramente por bloco, até quando não conseguir vender completamente por bloco, ele vai vendendo por partes. Mas aí, no artigo 142, traz a forma, como é feita essa venda. Essa venda é feita por leilão. Independe, pode ser híbrida ou presencial, contanto que reúna o máximo de gente, no qual consiga satisfazer a necessidade daquela empresa para vender aqueles bens, né? Aí o bem da preferência, como o artigo 140 diz, e a forma é essa, é por leilão. Acontece a venda por leilão. O pagamento passivo. O pagamento passivo, ele segue toda uma ordem de preferência. No caso, aqui no Brasil, por mais que ele siga essa ordem de preferência, sempre surge muitas controvérsias, né? E qual é essa ordem de preferência? A ordem de preferência, primeiramente, é a restituição de dinheiro. A segunda é os créditos extras concursais. E, por fim, os créditos concursais. E os créditos concursais? Extras concursais, na verdade. O que são isso? Esses créditos extras concursais, eles são contraídos pela massa falida durante todo o processo falimentar. Seja até créditos de terceiros, né, que foi adquiridos durante o processo e que o terceiro não reivindicou, não foi atrás daquele objeto que foi tomado, né, porque quem deve ir procurar é o próprio terceiro, o próprio interessado pelo objeto, né, que foi tomado. E o que são os créditos concursais? Os créditos concursais é apenas os créditos no qual cuja contraprestação já tenha sido executada pelo próprio credor. E os créditos concursais no qual não foram reivindicados, não foram executados pelo credor, não houve essa contraprestação, esses créditos serão considerados como um crédito extras concursais. Encerramento da falência e as extinções de suas obrigações. A falência ela só é encerrada mediante a sentença final, né? Através da sentença que se declara extinta a falência, pode resgatar a prescrição. Além desse resgate de prescrição, o falido ele pode iniciar novamente as suas atividades empresariais. Mas quero deixar claro que esse falido ele só pode retomar essas atividades empresariais caso todas as atividades que durante o percurso da falência, que ele tinha as obrigações dele, todas essas obrigações, elas devem ser extintas. Aí, caso ele não tenha mais essas obrigações que ele tinha antes, ele pode sim retomar suas atividades. E quando há esse requerimento da extinção da sociedade do falido, esse ponto aqui ele é muito importante porque a sociedade falida ela quer suprir, né? Ela quer que chegue ao fim esse processo para que eles consigam superar essa crise, né, que a empresa
ou a sociedade empresária passou, consiga liquidar todas as dívidas, o pagamento dos credores, que é a principal das funções da crise da falência. E também eles vê algo como uma esperança, porque eles podem retomar, na verdade nem tanto retomar, mas sim iniciar uma nova vida, uma nova atividade empresarial. E para que o falido possa conquistar essa liberdade de ser uma nova sociedade empresária, ele precisa fazer outros quesitos, não somente aquela que a sentença declara, né, que já foi extintas todas as suas obrigações. Na Lei 101 de 2005, no artigo 155, o administrador judicial ele terá um prazo de 10 dias para fazer um relatório final. Nesse relatório final, conterá os valores do ativo e também do passivo, no qual o juiz analisará durante o período da sentença e que possivelmente será extinta as suas obrigações, né, de falido. Porém, não necessariamente essa extinção será a extinção das obrigações do falido, né? Porque ele pode ainda ter encerrado o processo de falência, mas não declara que as obrigações deles foram concluídas, né?